Holly Bobo, uma jovem de 20 anos do Tennessee, estudava para se tornar enfermeira. No meio de seus estudos, Holly desapareceu inesperadamente em abril de 2011. A última vez que alguém viu Holly viva foi quando ela foi vista por seu irmão dentro da garagem da família, falando com um homem parecendo angustiada e aterrorizada. Este homem não identificado sequestrou Holly e a forçou a entrar em uma área de mata próxima. A polícia lembrou que era tarde demais. Quando chegaram, o homem já tinha ido. Holly Bobo era uma garota comum de Darden, Tennessee. Ela adorava atividades ao ar livre, conforme evidenciado pelas fotos dela e sua família em roupas de camuflagem explorando a natureza. Mas Holly não era a mulher extrovertida que ela parecia ser por fora. Na verdade, ela era bastante tímida e reservada, mas confiante em si mesma. Holly cresceu em Darden, Tennessee, uma pequena comunidade com população menor que 3.000 pessoas. Darden aparenta ser uma região tranquila e isolada, ideal para criar uma família. Darden é considerada uma comunidade de classe média com baixo índice de criminalidade e custo de vida reduzido. Considerando tudo, Darden é o lugar perfeito para se estabelecer e começar a vida com as pessoas que você considera importantes. Quando não estava passando tempo com sua família em Darden, Holly frequentava suas aulas regulares na Parsons, na University of Tennessee's Martin Parsons Center, estudando para se tornar uma enfermeira. O centro era um prédio relativamente pequeno que abrigava algumas centenas de estudantes, principalmente adolescentes e jovens adultos, estudando para uma profissão na área médica. Você pode considerar este campus como uma espécie de filial. Você pode encontrar grandes lojas de roupas nas principais cidades. Pegue a Kohl's, por exemplo. Mas em cidades menores, você pode ter acesso apenas a um outlet da Kohl's, uma versão reduzida da loja com menos opções. O Centro Martin Parsons é basicamente uma pequena versão outlet da Universidade do Tennessee, localizada a várias cidades de distância em Knoxville. Apesar de ser uma pequena cidade universitária, Parsons não estava muito distante de Darden em termos de localização e comodidades. Parsons também é uma cidade muito pequena, e não acontece muita coisa aqui fora das aulas da faculdade e algumas pequenas lojas. Parsons seria um ótimo lugar para visitar para se afastar de todo o barulho e interferência da vida diária, mas certamente não seria o lugar onde você esperaria que ocorresse um crime estranho e chocantemente violento. Um que ganharia atenção em todo o país e levaria a polícia a uma caçada de vários anos por um criminoso perigoso. Era a manhã de 13 de abril de 2011. Holly acordou cedo naquela manhã, por volta das 4h30, para estudar para uma prova próxima. Por várias horas, tudo ocorreu como previsto. Por volta das 7h30 da manhã, Holly recebeu uma ligação de seu namorado, Drew Scott, que passou a maior parte da manhã caçando perus na propriedade de seus avós. Nesse momento, os pais de Holly já tinham ido trabalhar e seu irmão Clint dormia em seu quarto. Por volta das 7h45 da manhã, Holly faria sua última ligação telefônica, apenas 12 minutos depois. Desde então, todas as chamadas e mensagens para Holly ficaram sem resposta, deixando a família desesperada por respostas sobre o que poderia ter acontecido. Minutos após Holly desligar a chamada com o namorado, vizinhos relataram gritos vindos da casa dos Bobo. O vizinho, um jovem que morava com os pais, ligou para a mãe para relatar o que ouviu. A mãe ligou para a mãe de Holly, avisando que algo estava errado. Nesse momento, o irmão de Holly, acordado pelos latidos e rosnados dos cães da família, levantou-se para verificar o que estava acontecendo. Ao olhar pela janela, ele relatou que viu Holly e um homem não identificado parados perto da garagem da família. Ele mencionou que o homem se parecia muito com Drew, o namorado de Holly. Inicialmente, ele pensou que o homem fosse Drew. Ele disse que parecia que os dois estavam ajoelhados se olhando. Eles conversavam, mas ele não entendia nada do que diziam. Ele só sabia que Holly parecia muito chateada, mas ela não dizia muito. O homem estava fazendo a maior parte da conversa. A única coisa que o irmão de Holly conseguiu entender foi que Holly, em um momento, respondeu ao homem dizendo não, e depois começou a perguntar a ele por quê. Durante a discussão, Clint, irmão de Holly, recebeu uma ligação da mãe.
Clint contou à mãe tudo o que tinha visto, acrescentando que achava que Holly e Drew estavam terminando na garagem. Ficou claro neste ponto que Clint não tinha ideia de que Holly estava em perigo. Mas foi quando a mãe de Holly disse a Clint: "Isso não é Drew." Clint, ordenado pela mãe, hesitou em atirar no homem, incrédulo com a situação. Apesar de não ver o homem nitidamente, ele tinha certeza de que era o namorado de Holly. Clint respondeu à mãe, suplicando: "Você quer que eu atire no Drew?" Provavelmente frustrada, a mãe de Holly desligou o telefone e chamou a polícia. Como ela ligou do telefone do trabalho, o número foi direcionado para o condado policial errado, desperdiçando tempo precioso e dando ao homem não identificado mais tempo para ocultar a situação. Quando Clint foi informado de tudo e olhou pela janela novamente, os dois já haviam deixado a garagem em direção à floresta próxima. Foi nesse momento que Clint finalmente percebeu por si mesmo que esse homem não era Drew. Ele era bem maior que Drew, mas Clint ainda não conseguia vê-lo bem. Clint tentou ligar para o telefone de Holly nesse momento, mas ela obviamente não atendeu. Ele tentou ligar para Drew também, mas ele não atendeu. Nesse momento, a mãe de Holly ligou de novo para Clint, informando que não estava conseguindo contatar a polícia. Ela pediu a Clint para ligar para a polícia, e então Clint pegou sua arma e saiu, e foi quando ele encontrou manchas vermelhas perto da garagem que presumivelmente pertenciam a Holly. Neste momento, ele concordou em chamar a polícia. Os investigadores levariam cerca de 10 minutos para chegar à casa dos Bobo, quando Holly e o suspeito já teriam partido há muito. A polícia vasculhou a área, mas não achou pistas sobre Holly ou o criminoso. A polícia solicitou os registros telefônicos de Holly e usou os dados de sistema de posicionamento global para localizar seu último local conhecido. Eles logo descobriram que o celular dela passou pelas florestas perto de sua casa, como Clint sugeriu. O movimento parou perto da Interestadual 40, depois retomou, retornando à direção de origem do dispositivo. Detetives investigaram a área da floresta onde o sinal do telefone havia parado, mas não encontraram nada. A área não parecia ter sido recentemente perturbada, e não havia sinais de Holly. Isso deixou os oficiais em um beco sem saída, quando o caso enfrentou seu primeiro obstáculo. Mas as equipes de busca logo descobririam uma abundância de evidências sobre o caso de Holly. Depois que descobriram os pertences de Holly espalhados pela cidade, como se o suspeito provocasse a família e os moradores. Quando os oficiais retornaram à residência da família e conversaram com Clint, ele descreveu o homem desconhecido como tendo entre 1,78 m a 83 de altura, pesando cerca de 90 quilos, com cabelos escuros e usando um chapéu. Ele acrescentou que o homem parecia estar vestindo camuflagem Mossy Oak e tinha uma voz muito profunda e grave. Ele não conseguiu distinguir características marcantes no rosto do homem. Considerando que Parsons era uma cidade bastante rural, repleta de caçadores e homens ao ar livre, a descrição de Clint à polícia basicamente se referia a todos os homens que viviam num raio de 30 milhas. Equipes de busca vasculharam a cidade em busca de pistas ou possíveis testemunhas. Não demorou muito para os investigadores encontrarem várias peças de evidência espalhadas por toda a cidade. Durante a patrulha na área, a polícia encontrou vários pertences de Holly espalhados pela cidade. Foram encontrados pertences de Holly, como sua lancheira, recibo, cartão escolar e, segundo alguns relatos, seu celular e cartão Subscriber Identity Module. Outros relatórios apontam que o telefone e o cartão Subscriber Identity Module foram achados na floresta, mais próximos à casa dela. Inicialmente, a polícia reduziu sua lista de suspeitos e começou a investigar um homem em particular chamado Terry Britt. Terry, um infrator registrado, se encaixava na descrição do homem que Clint viu na garagem naquele dia. Os investigadores grampearam a casa de Britt e revistaram sua propriedade, mas no final não encontraram nada de interesse e ele foi descartado como suspeito. Não seria até 3 anos depois, em 2014, que o caso veria algum progresso. Caçadores de ginseng se depararam com uma cena de crime incomum enquanto viajavam pela floresta perto da Interestadual 40. A polícia foi chamada para a cena e eles infelizmente revelaram que haviam descoberto os restos parciais de Holly Bobo. Ela estava a aproximadamente 20 milhas de Darden. O proprietário revelou aos investigadores que moradores locais frequentemente caçavam na área sem permissão,
Então, não ficou muito surpreso que os caçadores e investigadores a encontraram lá anos depois. Ao investigar a cena do crime, a polícia revelou que ossos haviam sido espalhados por toda a área, mas que Holly provavelmente perdeu a vida após levar um único tiro na cabeça. Foi neste ponto que a polícia revelou que eles haviam se concentrado em seu principal suspeito, mas, como se descobriria, eles já estavam investigando o homem pelo menos 6 meses antes desta descoberta. Mas o que torna as coisas incrivelmente estranhas é que ele era apenas um dos 6 homens que se acredita terem tido conexões com o caso de Holly. E isso é apenas a ponta do iceberg. A primeira das prisões no caso de Holly ocorreu em março de 2014, vários meses antes da descoberta da cena do crime. Zach Adams, seu irmão Dylan e seu amigo Jason foram todos suspeitos de sequestro agravado. Além disso, a polícia tinha evidências suficientes para sugerir que os homens exploraram Holly antes de matá-la. Após interrogar os 3 suspeitos, a polícia prendeu outros 2 homens por supostamente ajudarem a ocultar os restos mortais de Holly. Outro homem, suspeito de envolvimento pelos investigadores, cometeu suicídio antes de ser devidamente investigado. Um detalhe que não sabemos muito é o que levou a polícia a suspeitar que qualquer um desses homens tinha alguma conexão com o caso. Por algum motivo, a polícia nunca explicou esse aspecto da investigação, embora provavelmente seja seguro assumir que é ou não é da nossa conta, pois pode ter sido um assunto privado, ou para proteger a integridade da investigação, ou ambos. Nós simplesmente não sabemos. A única certeza é que Dylan Adams foi preso por uma acusação de armas não relacionada em 2014. Enquanto falava com a polícia, Dylan explicou que tinha visto Holly viva na casa do seu irmão algum tempo depois do seu sequestro. De acordo com um mandado de busca, Dylan avistou Holly na residência de Zach Adams em 13 de abril de 2011, data do desaparecimento de Holly. Dylan revelou que naquele dia, ao visitar a casa do irmão para pegar seu caminhão emprestado, encontrou Holly sentada na sala em péssimo estado. Dylan afirma que seu irmão, então, revelou que tinha se aproveitado de Holly e gravado todo o suplício, mas essa gravação nunca foi encontrada. Dylan também mencionou que Zach usava roupas de camuflagem naquele dia, condizente com a descrição dada pelo irmão de Holly aos investigadores. O problema é que Dylan posteriormente se retratou da confissão, alegando coação por parte dos investigadores. Pior ainda, isso parece ser verdade, já que alguns dos detalhes mais precisos que ele compartilhou com a polícia não condizem com as evidências descobertas. E isso pode explicar por que o vídeo mencionado nunca foi encontrado, pois ele não existe. Mesmo assim, a confissão foi útil o suficiente para permitir que os investigadores prendessem Zach Adams, Jason Autry e Shane Austin, os 3 homens que a polícia suspeitava fortemente de envolvimento no caso, sendo Shane o homem que mencionei há pouco que tirou a própria vida antes do julgamento. Isso deixou Zach e Jason para contar sua versão da história. Em uma reviravolta dramática, não demorou muito para a polícia convencer Jason de que ele passaria o resto da vida atrás das grades se não ajudasse os investigadores a encerrar o caso. Naturalmente, ele mudou seu discurso bastante rapidamente assim que foi detido pela polícia e ofereceu testemunhar contra Zach em troca de uma pena menor. A polícia aceitou os termos e o caso foi totalmente solucionado nesse momento. Nos meses que antecederam o julgamento, um advogado de Shane Austin, o homem que tirou a própria vida, falou contra a polícia que estava investigando o caso e anunciou que os detetives não tinham nenhuma evidência contra Shane. Ele afirma que a polícia seguia teorias, boatos e rumores, em vez de evidências concretas. Ele alega que ameaçaram Shane continuamente, fazendo-o crer que seria responsabilizado por um crime não cometido por ele. O advogado alega que este é o motivo pelo qual Shane tirou a própria vida, e a família responsabiliza a polícia por sua morte. Não houve notícia de possíveis processos que possam ser abertos, mas acho seguro dizer que eles eventualmente virão mais cedo ou mais tarde. Mas em setembro de 2017, Zach Adams foi levado a julgamento. No julgamento foi alegado que Clint, irmão de Holly, conhecia os agressores dela. Jason, o homem que concordou em testemunhar contra Zach, afirma que ele, Zach e Dylan visitaram a casa dos Bobo naquele dia para ensinar Clint a fazer substâncias ilegais. Em algum momento durante esse processo, Holly descobriu e começou a surtar, saindo de casa aos gritos.
Os gritos ouvidos pelo vizinho teriam motivado a chamada da polícia posteriormente. Isso explicaria por que Clint estava tão relutante em agir quando ficou dolorosamente claro que sua irmã estava em apuros porque ele conhecia os agressores e o que eles eram capazes de fazer. Quando Holly gritou e tentou fugir de casa, os homens supostamente a agarraram e sequestraram para silenciá-la. Mais tarde, eles a levaram para um celeiro, onde abusaram dela e a mataram. O único problema com essas alegações é que Clint afirma que elas são falsas, e não há evidências reais que sugerem que as coisas aconteceram de uma maneira ou de outra. Então, somos finalmente forçados a considerá-las como nada mais do que boatos e falsos rumores. Tanto Jason quanto Dylan deram relatos conflitantes sobre o que aconteceu no dia em que Holly desapareceu. A forma mais precisa da história que eu posso reunir parece sugerir que, após o que aconteceu na casa de Holly naquele dia, Holly foi levada para o bar mencionado anteriormente. Zack, Dylan e Jason estavam todos envolvidos de alguma forma ou de outra, com Zack sendo o mentor da operação. Zack eventualmente tentou tirar a vida de Holly, depois a enrolou em um tapete, colocou-a na traseira de sua caminhonete e a levou para a floresta fora da Interestadual 40. Porém, ao chegarem na floresta, o trio descobriu que Holly ainda estava viva. Isso resultou no único tiro na parte de trás da cabeça dela. A arma foi posteriormente achada em um corpo d'água, sem impressões digitais ou ácido desoxirribonucleico. Antes do julgamento de Zack, sua namorada depôs contra ele, alegando que ele confessou o crime e ameaçou fazer o mesmo com ela se ela contasse a alguém. Zack supostamente também ameaçou seu irmão Dylan com a mesma consequência se ele falasse com alguém sobre o caso. No final, Zack foi considerado culpado de todas as acusações. Ele foi condenado à prisão perpétua, enquanto seu irmão Dylan recebeu uma sentença de 50 anos, com possibilidade de liberdade condicional após 35. Jason, por outro lado, não parece ter desempenhado nenhum papel ativo no crime, além de ajudar os irmãos a encobrir seus rastros. Pela sua participação no julgamento e na condenação, aparentemente ele foi liberado como um homem livre. Agora, preciso reiterar, a história do sequestro de Holly e sua subsequente morte não foram totalmente comprovadas. Havia tantas mentiras e rumores sendo jogados durante o julgamento que é difícil entender a situação. A história que compartilhei sobre as consequências dos eventos que levaram Holly a ser abandonada na floresta é baseada nas evidências encontradas que mais fazem sentido. No final, há muito mais na história que eu não pude compartilhar aqui porque levaria literalmente horas para cobrir todos os aspectos da investigação e das prisões. Se estiver interessado, eu te incentivo a analisar este caso por conta própria e tirar suas próprias conclusões. Tudo o que sabemos com certeza é que por um motivo ou outro, Holly foi tirada deste mundo muito cedo por dois irmãos sádicos e malignos que não tinham nada melhor para fazer com seu tempo do que causar estragos em uma pequena cidade e atormentar uma jovem mulher que apenas queria nada mais do que viver sua vida em paz. A trágica morte de Holly deixou uma cicatriz permanente em uma cidade que seria bela, e sua memória não será esquecida tão cedo. Obrigado por acompanhar mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se você quer ver outros casos como este, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever. Novos documentários de crimes reais são postados semanalmente, então fique ligado. Se você quer ajudar a apoiar o canal, a melhor maneira de fazer isso é deixando um comentário abaixo. Qualquer comentário ajuda o canal mais do que você imagina. Para ajudar financeiramente, clique no botão participar abaixo do vídeo. Sou Ty Notts e te vejo no próximo vídeo.